Sentados. Tema desta noite: coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Iniciamos pela manhã a série Punindo o Inimigo. Estamos na terceira mensagem. Diga não aos apelos da carne foi a primeira mensagem. Viva na dependência de Deus foi a segunda mensagem. Hoje, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, a segunda parte. Tudo isso que eu falei até aqui está no YouTube, está no Facebook da igreja. Você pode acessar e aprender sobre como punir o inimigo. Em suma, quando você obedece a Deus, você está desagradando ao adversário. Quando você desobedece a Deus, você está dando força ao adversário para te destruir a sua vida, a sua família, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando obedecemos, nós alegramos o coração de Deus. É como se o céu se abrisse e do alto viesse novamente a voz: este é eu, meu filho, esta é a minha filha. As nossas inclinações carnais, as nossas paixões, tudo isso nos leva para um caminho de derrota. Eu quero ler Romanos 8, versos 5 a 9. São os versículos que estão nos norteando nesta série. E você vai entender com clareza a luta espiritual que é para você andar em retidão, para você andar no caminho do Senhor. Jesus entende isso de uma maneira tão profunda que ele diz que o caminho é estreito. Quem se lembra disso? Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à morte. Mas o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho difícil, o caminho que é um desafio para nós e para nossa existência como seres humanos, esse caminho difícil vai te conduzir à vida e à vida eterna. Vamos ler juntos? Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, olha que coisa linda, irmãos, vocês não estão sob o domínio da carne. Vamos juntos? Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Quantos aqui têm o Espírito de Deus? Então você pertence, e por pertencer à família de Deus, você deve entender-se como alguém exclusivo, alguém que Deus separou. Vós sois raça eleita, eu tirei vocês das trevas para que vocês anunciem as obras da luz. Vivam como filhos da luz. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de graça, de perdão, mas uma vez que nós fomos retirados da morte e levados para a vida, nós não podemos retornar a fazer as mesmas coisas. Por isso temos afirmado que meia verdade é uma mentira completa. Por isso que devemos andar em verdade. E queremos falar sobre colocar Deus em primeiro lugar. Quero ler Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que você tem um boleto altíssimo para pregar amanhã, para pagar. Deus sabe que você tem um boleto, daqueles boletos, sabe, tremendos. Ele sabe que você tem um exame para fazer nessa semana. Ele sabe que você tem um laudo para pegar. Ele sabe que você tem uma prova para fazer. Ele sabe que você está fazendo e se preparando para um concurso. Ele sabe todas as coisas. Por isso ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Ele cuida da gente. Mas às vezes a gente acaba deixando Deus quase que em último lugar, ao invés de dar a Ele o primeiro lugar. Se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós vamos comer o melhor desta terra. Nós não vamos precisar correr atrás das bênçãos. E quando as aflições chegarem, quando as perseguições chegarem, quando as coisas difíceis desta vida chegarem, nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. Nós passaremos por todas as provas, vivendo e andando com o Senhor. 2 alertas: em cada vida só existe um primeiro lugar.
E eu e você, nesta semana, devemos fazer este exercício. O que mais tem tomado a minha mente? Qual é a maior preocupação? Para onde o meu caminho está me levando? Você sabe que todo caminho é uma estrada que leva a um destino. E se queremos um destino de alegria, de paz, de concordância, de unidade, de poder no Espírito Santo, nós precisamos entender que esse caminho é Jesus. Não podemos abrir mão dele. Em primeiro lugar, é único e exclusivo. Você não pode servir a dois senhores, é o texto que eu quero ler com você. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis, vamos juntos? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Doulos, servo, escravo. Quando você serve a Deus como filho de Deus, você tem uma recompensa, amém? Quando você acaba pendendo muito mais para as coisas desta vida e todo o seu cuidado está mais voltado para as coisas de baixo, automaticamente você também estará abraçando uma causa de baixo, da terra. Quem está no controle, no domínio? A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. É problema ter dinheiro? Hein? Ser rico é problema? Ah, que bom, vocês até sorriram. Claro que não. Mas quando o nosso coração se torna devoto e escravo dele, ele se torna um senhor na sua vida, você faz qualquer coisa por ele, pelo dinheiro. E quando você ama a Deus, se entrega a Deus e você quer Deus, você faz qualquer coisa por ele. Não há em cima do muro. Em cima do muro é também do adversário. Vamos aprender então rapidamente sobre as diretrizes da palavra de Deus. Você não pode ocupar o primeiro lugar em sua vida. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você não pode ocupar o primeiro lugar. Você não pode pensar primeiro eu e depois as coisas, ou as coisas de Deus. Em segundo lugar, o dinheiro não pode ocupar o primeiro lugar em sua vida. O dinheiro é o único objeto considerado como senhor na Bíblia. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é raiz de todos os males. Onde você vê corrupção nesta terra, onde você vê intriga, inveja, gente querendo passar o outro para trás, é por causa do dinheiro. A fama, o poder. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que nesta semana você pense muito mais em amar e adorar ao Senhor. Eu gosto muito da figura de Eliseu, o profeta Eliseu, lá no Antigo Testamento, segundo livro de Reis, quando Eliseu ele diz para Naamã, Naamã vai lá, dá 7 mergulhos no Jordão. E Naamã vai dizer, não é Farfá e o outro rio lá, tão melhores, tão mais importantes que o rio Jordão, esse rio cheio de lodo, cheio de barro, esse rio feio. Aí um servo de Naamã fala para ele assim, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Vai lá, você está de lepra do alto da cabeça até a planta do pé. O profeta não disse para você dar então os 7 mergulhos? Ele mergulhou 7 vezes, queridos. E quando ele levantou das águas do Jordão, a pele dele estava mais bonita do que um bebê. Ele feliz, alegre, pegou todo o ouro, toda a prata, as joias, as roupas, tudo, e voltou lá no profeta. E ele falou assim, profeta, aceite
Ah, se sou eu. Você não está pensando assim? Poxa, um baú de ouro, de prata, roupas lindas. O profeta Eliseu virou para ele e falou assim: não preciso. Eu tenho um Deus que manda o corvo me servir. Eu tenho um Deus que faz a farinha da panela não acabar. Eu tenho um Deus que me serve na hora que eu preciso. Diante de 850 profetas, estava Elias, não Eliseu, Elias. Ele sozinho. A Bíblia diz que aqueles 850 profetas, 450 de Aserá e 400 de Baal, levaram a manhã toda, entraram pela tarde, clamando, gritando, se mutilando, fazendo uma série de coisas, e não veio fogo nenhum do céu. Mas o fogo do Espírito Santo está neste lugar. Eu vou repetir isso: o fogo do Espírito Santo está nesse lugar. Porque onde tem um Elias, quem aqui é um Elias? Deixa eu ver, tem Elias aqui? Tem Elias? Tem Elias? Onde tem um Elias, você é a maioria. Você é imparável. Você não perde nada, nunca, porque você está do lado de Deus. Não importa que exército está vindo contra você nesta semana. Não importa as lutas que você tem para enfrentar nesta semana. Você está com Deus e Ele vai te fazer seguir firme, forte. A vitória vai chegar em nome de Jesus. Mas creia nele, creia nele. No último momento Ele chega, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Eliseu então diz não, e aquele homem, outrora leproso, vai o seu caminho. Mas Geazi, que amava dinheiro, que se dobrava ao dinheiro, ele correu e disse: olha, o profeta mudou de pensamento. Ele mandou vir aqui buscar algo que você queira me dar. E ele pegou lá. Aí quando ele voltou em casa, Eliseu disse para ele assim: onde você foi? Quando a gente não anda na presença de Deus, a gente tem que mentir. E o pai da mentira é o diabo. Quando a gente mente, a gente faz o que é comum a ele, e a gente se torna associado a ele. Mas o Espírito Santo revela tudo. Qual foi a mentira que eu e você pregamos um dia, que depois não veio para a luz do dia? Qual foi? Por isso que nós não podemos viver lá. Nós temos que viver cá, com Deus, 100%. E ele mente para Eliseu. E Eliseu diz para ele assim: mas o meu coração não foi contigo quando você foi buscar Naamã para recolher dele ouro, prata, bens, fazendas? Era a ocasião para isso. Ele já saiu daqui convertido e você me faz um papel desse? Que a lepra dele se pegue sobre você e sobre toda a sua família, sobre toda a sua descendência. É isso que o amor ao dinheiro faz. Por isso eu e você não podemos nos tornar dependentes dele. A nossa dependência deve ser apenas de Deus. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Em terceiro lugar, o prazer não pode ocupar o primeiro lugar em sua vida. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Você está livre, mas saiba que um dia você e eu vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e vamos dar conta de todas as palavras que proferimos, todas. Então, é melhor que você não se dê ao desfrute, ao deleite dos prazeres momentâneos desta terra, mas firmem os seus passos, sua mente, o seu coração, nas coisas que são de cima, que são do alto. 1 Timóteo 5,6, numa tradução própria, está escrito assim: quem se entrega aos prazeres
já está a morte. Em quarto lugar, o pecado não pode ocupar o primeiro lugar em sua vida. Não, do pecado nós já fomos redimidos, lavados, limpos. Nós não podemos ficar ali, transigindo com Ele, vivendo com Ele. Você não pode dizer, não, eu sou assim porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô. Não, você já é uma nova criatura em Cristo. Deixe Deus ser e ter o primeiro lugar na sua vida. E você vai se tornar uma pessoa mansa, humilde, sóbria, capaz, perdoadora, misericordiosa, cheia de compaixão, porque você é uma nova criatura em Cristo. Não aceite a sua velha natureza. Não aceite, ela já morreu. Nós já estamos crucificados com Cristo. Você pode ser melhor do que isso. Você não pode entender paternidade espiritual com paternidade carnal. Jesus disse para Nicodemos, olha, você precisa nascer de novo. Nicodemos falou, mas Senhor, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito e vida. Você nasceu do Espírito já? Já nasceu? Levanta a mão aí, já? Então, decida hoje ser 100% do Senhor, 100% agradável ao Senhor. Não permita que nenhum negócio seu, nenhum relacionamento seu, nenhum fechamento de contrato seu tenha embaraços. Não permita. Não permita. Porque embaraço é o início do processo do fracasso. O pecado não pode ocupar. A definição de pecado feita por uma pessoa cristã sem formação teológica, ela disse o seguinte: pecado é tudo que, à luz da palavra de Deus, você deve fazer e não faz, ou não deve fazer e faz. Então, precisamos nos guardar. 1 Timóteo 5:20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Tito 3, versos 10 e 11, evita o homem faccioso, aquele que faz facção, dissensão, divisão, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Nós todos podemos viver de acordo com a palavra de Deus. E quando andamos de acordo com a palavra de Deus, nós temos paz com Deus. Não há um cristão que, sabendo que está em erro, não se sinta incomodado. Há um incômodo. Quando a gente erra, a gente sente uma dorzinha no peito. Sente ou não sente? Se você erra e não sente mais nada, é porque já virou uma iniquidade. É um pecado consumado na sua vida e você precisa se libertar dele por meio do sangue do Calvário. Rendição. Senhor, eu quero abandonar a minha vida de pecado. Todos nós, se não vigiarmos, vamos acariciar, acalentar e ter alguns pecados de estimação. Sabe aquele crente que você já sabe qual vai ser a atitude dele se isso acontecer? Se aquilo acontecer? E quando você age de acordo com o céu, todo mundo fica surpreso, todo mundo fica surpreendido. Ah, se acontecesse uma coisa dessa comigo, eu já ia. Ontem nós tivemos uma avaliação da Biban Fest, pontos positivos, negativos, como foi, e depois fizemos uma confraternização, um holocausto, um cheirinho maravilhoso. Eu estava lá, feliz da vida com a equipe, todos nós lá. E a minha sobrinha, Maria Eduarda, fazendo aniversário aqui. O pastor da igreja não veio no aniversário da sobrinha. Eu poderia ter dito para Carissa: Carissa, passei mal. Olha, eu não levantei, pensei até que o Senhor ia me chamar.
nós falamos a verdade. Nós esquecemos. Quando eu falei com eles dois, Eduardo e Carice, e Eduardo é muito mais forte que eu. Não, pastor, não foram as suas palavras? A gente entende. Que graça, né? Que misericórdia. Aí eu ganhei um saco desse tamanho, com bolo, nem sei mais o que tem lá, docinhos. Se você não foi convidado, da próxima vez já marca essa data e vem, independente de se chamar ou não. Mas às vezes, quando alguma coisa sai do nosso controle, foge do nosso controle, e a gente acaba não indo, não estando, não participando, até mesmo não pagando, você esquece, e você dá uma desculpa esfarrapada. O adversário faz assim, ó. Mas quando você fala a verdade, você alcança a misericórdia, graça, favor de Deus. Nunca dê desculpa. Fala para o teu vizinho, não dá desculpa não. Fala o que aconteceu de fato. Fala. Porque quando você fala a verdade, você abre os céus sobre a sua vida. Mas quando você vai para o lado do adversário e tenta inventar um monte de coisa, a Bíblia diz claramente que um pecado chama outro. E você tem que manter aquela desgraça. E você vai se enrolando. E você vai se metendo. E quando você vai ver, já está um negócio terrível. E depois que as pessoas entendem que você não é uma pessoa de palavra, que você é um mentiroso, você perde, no caso do pastor, perde a autoridade. E um pastor sem autoridade pode pegar o rumo de casa, 5 anos no Tibete, e volta depois curado e restaurado. Para encerrar, queridos, em último lugar, só Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Vamos repetir isso? Só Deus deve ocupar o primeiro lugar em sua vida. Vamos dizer agora, né? Só Deus deve ocupar o primeiro lugar em minha. Vamos juntos? Só Deus deve ocupar o primeiro lugar em minha vida. Quando Deus está assentado com o trono majestoso dele no seu coração, pode ter certeza, os seus caminhos mudarão. Você que pensava fazer uma coisa, você vai fazer outra, porque ele toma o leme da sua vida. Você planeja, coloca diante dele, e ele muda, porque ele tem um outro projeto para você. Íamos nos antecipar bastante com as inscrições para São José dos Campos. E não sei por que cargas d'água. Só quem está sem pecado é Léo, né? Você conseguiu fazer a inscrição. Mas vocês dois são pessoas de outro mundo. Mas os outros 120 não conseguimos. E eu disse para Raquel, olha, pode ser um sinal de Deus para não ir. Queridos, eu não forço nada com Deus. Sabe o que é nada? Nada. Eu planejo, eu sonho, vamos pela ordem, eu sonho, eu planejo, peço a Deus a direção, e se Ele abençoar, as coisas acontecem. Se Ele não abrir aquela porta, eu fico tranquilo. Quando Deus está assentado no trono do nosso coração, nós é que somos infinitamente mais do que vencedores. Nós somos elevados ao nível de filhos de Deus, obedientes. Quero ler então o último verso, Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, 4 a 5. 4 e 5. Ouve, fica em pé, vamos juntos. Ouve, vamos colocar ali Pibã, tá bom? Ouve, Pibã, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos juntos? Ouve, Pibã. Vamos juntos, abra a boca. Ouve, Pibã. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não vamos perder a oportunidade, irmãos, de vivermos de acordo com a palavra. Se você sair daqui nesta noite decidindo colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza, tudo vai mudar. Tudo se fará novo na sua casa, nos seus relacionamentos, lá no seu trabalho, onde você passar, porque Deus vai guiar a sua vida. E Ele é um condutor fiel. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Quando você fala a verdade, você vai lucrar sempre. Você vai andar na luz sempre. Vamos errar? Sim. Não vamos querer. Mas a gente tropeça, a gente comete equívocos, a gente esquece, a gente pode em algum momento errar. Mas olha, mantenha o seu coração puro, ainda assim. Mantenha a sua mente livre do anseio ou do desejo de criar uma situação, inventar uma coisa ou outra. Nem aumente, nem diminua. Seja ali fiel e você vai ver que Deus, além de fiel, Ele vai dar até os desejos do seu coração. Ele vai fazer, porque é isso que promete a palavra dele.